Fala rapaziada, que assiste meu canal aí, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Iago Silva e seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje nós iremos reagir ao vídeo do inteligentista sobre os gigantes. Como vocês bem sabem, eu me interesso muito sobre a história real do mundo, porque nós sabemos que a elite mundial esconde as verdades da humanidade, esconde que a Bíblia está certa. E hoje, mais uma comprovação que o que a Bíblia diz está certo. O que está lá em Gênesis, os Néfilim, Golias, os Néfilis que Josué matou, os gigantes que Josué matou, os gigantes que Davi matou, todos eles realmente existiram. Vamos ver as evidências arqueológicas, as evidências históricas que o inteligentista vai apresentar agora para nós. Mas antes de começar, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que esteja precisando ver esse tipo de mensagem. E ajuda aí nós, beleza? Porque a gente precisa chegar em uma meta aí de 150 inscritos. Espero que você ajude nós aí. Então se inscreve para nós chegar a essa meta aí, beleza? É isso aí. Então chega de enrolação e vamos começar com o vídeo. Todos nós já vimos algo sobre gigantes, seja em filmes ou na mitologia de diferentes culturas. Geralmente pensamos que histórias antigas são pura ficção e que os contos mitológicos não têm base real. Existem diversos relatos antigos sobre seres de tamanho enorme que caminhavam pela terra e dominavam o mundo. A Bíblia, a mitologia grega, as lendas dos povos nativos e os diários de conquistadores falam de gigantes dominando a terra. A primeira menção de gigantes na Bíblia está em Gênesis 6. Havia naqueles dias gigantes na terra. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Em algumas traduções do Antigo Testamento, esses gigantes são conhecidos como Néfilim. Essa palavra também foi traduzida como os caídos. Então o que acontece? Em Gênesis 6 retrata o seguinte: que os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens, tá? E o que acontece? Esses anjos se interessaram, sabe? Quiseram se tornar homens, né? Eles invejaram os homens e quiseram se tornar homens, né? E quiseram ficar ter relacionamento sexual com as filhas, né, dos homens. E o que aconteceu, cara? Desse fruto, né, dessa junção entre o Espírito de Deus e o Espírito das mulheres, né, vieram nascer os Néfilis, né? Algo curioso de se dizer é que os Néfilis são as únicas criaturas que não foram feitos pelo Criador. Foram feitos com a junção de anjo com homem, né? Com mulher. Foi a junção de anjo com mulher. E nasceram essas aberrações, esses gigantes, né? Que foram, de certa forma, extintos, né? Pelo dilúvio. Então, o que acontece? Eles devoravam tudo, era muito forte, etc, entendeu? Algo bem interessante de se dizer que a história deles é contada com muito mais detalhes no livro de Enoque, mas em Gênesis 6 a gente já tem uma noção do que aconteceu. Muito interessante mesmo de ver, né? Isso aqui, né? Na Grécia, eles foram chamados de titãs. Esses seres são mencionados várias vezes. Algo bem interessante, né, cara? Tipo, pessoas que nunca se conheceram, pessoas com culturas diferentes, retratam a mesma coisa. Gigantes. A Grécia tem os titãs, a Bíblia fala dos Néfilis, né? Dos gigantes. Então, todos falam sobre esses gigantes, né? E aí vem a ciência e fala que nunca existiram, né? E esconde arqueologias, né? Ossos, fósseis. É absurdo, né? Na Bíblia, por exemplo, o mesmo termo Néfilim é usado para se referir a gigantes que viviam em Canaã.
Segundo a Bíblia, os gigantes de Canaã foram expulsos pelos israelitas. Esses gigantes, então, conquistaram outras terras e formaram nações poderosas. Mais um exemplo de gigantes mencionados na Bíblia é Golias, o campeão do exército filisteu. Golias foi derrotado em uma famosa batalha contra o futuro rei de Israel, Davi. Nos textos da 12ª dinastia do Egito, eles mencionam os gigantes de Anaquim, uma tribo de nômades gigantes que habitavam a parte sul da Palestina. Josué amassou esses Anakim tudo, hein? Pra tomar a terra prometida, rapaz. Conhecer o fio da espada dos judeus. O historiador Flávio Joséfo, narrando sobre a conquista de Canaã, escreveu sobre o povo de Judá na frente dos gigantes de Hebrom, dizendo: por essa razão, eles, os israelitas, removeram seu acampamento para Hebrom. E quando o tomaram, mataram todos os habitantes. Havia até então a raça de gigantes que tinham corpos tão grandes e semblantes tão completamente diferentes dos outros homens que eles foram surpreendentes para a visão e terríveis para a audição. Os ossos desses homens ainda são mostrados até hoje. Joséfo também escreveu sobre Eleazar, um judeu que tinha mais de 3 metros de altura e era um dos reféns que o rei da Pérsia enviou para o imperador romano Tibério César, em troca de paz. Dario, filho de Artabano, foi enviado refém a Roma. Ele levou consigo vários presentes e um homem de 7 cúbitos de altura, um judeu chamado Eleazar, que foi chamado de gigante. O escritor romano Plínio o Velho escreveu que durante o reinado de Cláudio César, um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Gabaras, foi levado da Arábia para Roma. O homem mais alto que foi visto em nossos tempos foi um homem chamado Gabaras, e que foi trazido da Arábia pelo imperador Cláudio. A sua altura era de 9 pés e tantos centímetros. No livro de Harold Wilkins, Mistérios da Antiga América do Sul, ele narra contos peruanos de uma época remota. Quando uma raça de gigantes chegou do Oceano Pacífico de barco e invadiu as terras baixas do Peru, eles forçaram os incas a recuarem para suas fortalezas nas montanhas dos Andes. Os incas disseram que... Cara, olha o tanto de evidência histórica, né? Até os incas e os maias, né? E os astecas viram, né? Esses gigantes, né? É absurdo, né, cara? Alguns dos gigantes eram tão grandes que o comprimento do joelho deles era equivalente à altura de um homem. Olha só, o comprimento do joelho, cara. E isso me faz pensar também, cara, eles eram extremamente grandes, né? É claro que foi se diluindo, né? A raça, né? Deles foi se diluindo, eles foram abaixando de tamanho, né? Foram ficando menor. Tanto que Golias, ele tinha uns 3 metros. Sendo que os gigantes, né, de raça pura, os Néfilins de raça pura, descrito no livro de Enoque, tinha mais de 3.000 covados. Isso dá cerca aí de uns 100 metros, né? Por aí. É absurdo, né? O tamanho. Imagina, você vê um bicho de 100 metros, 60 metros. Era mais ou menos o tamanho desses bichos aí, né? Agora, isso me faz pensar, como que essas mulheres, né, tiveram uns bichos desses, né? Como que pariram, né? Uns bichos desses, né? Absurdo. As histórias de Sitecá dos índios Paiutes falam sobre homens e mulheres ruivos com pele clara de até 3,5 metros de altura que viviam naquela região.
De acordo com essas histórias, esses gigantes gostavam de comer a carne dos nativos locais. As histórias dizem que os índios Paiutes emboscaram os gigantes. Em falar disso, eles eram canibais, tá? Os Néfilins, eles eram muito canibais, tanto que a Terra começou a clamar, né? Que o livro de Enoque retrata que os seres humanos davam, né, as coisas para eles comer, só que nada saciava esse monstro, né? De, sei lá, 60 metros de altura, sei lá, entende? 20 metros. Então, nada saciava um bicho desse. Então, eles começavam a comer os seres humanos, né? Aí veio a calamidade, né? Aí os seres humanos começaram a implorar pro Criador, aí o Criador mandou o dilúvio, entendeu? Mas é absurdo, né? Gigantes e mataram todos eles. Muitos dos primeiros exploradores também mencionam gigantes em suas jornadas. Por exemplo, o caso dos gigantes da Patagônia, relatado por Fernando de Magalhães, o primeiro europeu a navegar na costa da Patagônia em 1520. O cronista Antônio Pigafetta acompanhou Magalhães na viagem. Ele escreveu sobre os gigantes. Um dia, quando ninguém esperava, vimos um gigante sem roupas à beira-mar. Ele dançou, pulou e cantou, espalhando areia e poeira sobre a cabeça. Era tão alto que não passávamos de sua cintura. Um século depois, em 1628, o sobrinho de Sir Francis Drake escreveu sobre a circunnavegação de seu tio no livro O Mundo Abrangente. Nesse livro, ele menciona os lendários gigantes da Patagônia. Alguns mapas se referem a esses gigantes por desenhos. Esse é o mapa do cartógrafo Urbano Monte, de 1587. Na região da Patagônia, foi desenhado pessoas gigantes. Que isso, cara? Olha o tamanho disso daqui comparado com um barco. Cara, olha isso. Isso aqui é no mar, né? Cara, tem bicho, seres que nós nem fazemos ideia que existe, cara. O mar é perigoso, cara. Que loucura é essa, cara? Olha o tamanho desse monstro. Cara, tem coisas que existem que a gente não faz a mínima ideia, cara. Tem coisas que existem e a gente, sabe, não sabe, nem pensa, né? Nem imagina. Que loucura, hein? Loucura, cara. Loucura, hein? Doideira. Quando o explorador espanhol Hernando de Soto chegou ao território dos Apalaches em 1539, ele registrou o encontro com um índio gigante e o descreveu como um homem de proporções monstruosas. Francisco Vázquez de Coronado liderou uma equipe para procurar as lendárias 7 cidades de Cíbola, que conhecemos hoje como Eldorado. Pedro de Castanheda, um dos membros da equipe de Vázquez, escreveu em 1560 uma crônica da expedição e menciona encontros com índios gigantes. Numa parte do texto, ele diz que seu povo queria carregar uma madeira para fazer fogo. A madeira era tão pesada que 6 homens juntos não conseguiam carregá-la. Até que um dos gigantes chegou e levantou a madeira facilmente. O Frei Diego Durán foi um missionário espanhol que viajou para o México em 1542. Ele viveu por 32 anos com índios nativos do México e se tornou um especialista da cultura asteca. No seu livro,
A História do México, ele afirma ter visto gigantes. Não se pode negar que houve gigantes nesse país. Posso confirmar isso como testemunha ocular, pois conheci homens de estatura monstruosa aqui. Em outra Cara, isso é bizarro, mano. Cara, o bagulho é bizarro, hein, mano. É sinistro, hein? parte do livro, Duran escreve: esses gigantes tinham costumes abomináveis e comiam carne crua de caça. Enormes ossos dos gigantes foram encontrados que eu mesmo vi desenterrados ao pé de penhascos. Esses gigantes se arremessaram dos precipícios enquanto fugiam dos índios chorotegas e foram mortos. Em seu livro História Natural e Moral das Índias, de 1590, o historiador José de Acosta também conta uma história parecida com a de Duran. Quando eu estava no México, eles encontraram um daqueles gigantes enterrados em uma de nossas fazendas, de quem eles trouxeram um dente para ser visto que era tão grande quanto a mão de um homem. Clemente, bispo de Roma, em 96 d.C., escreve: na 9ª geração nascem os gigantes, assim chamados de antigos, não de patas de dragão como as fábulas dos gregos relatam, mas homens de imensos corpos, cujos ossos de enorme tamanho ainda são mostrados em alguns lugares para confirmação. Gigantes na história humana existem desde os tempos bíblicos. Naquele tempo veio Josué e extirpou os gigantes anaquins das montanhas de Hebrom, de Debi, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Depois disso, aconteceu que a guerra surgiu em Gezer contra os filisteus. Naquela época, Sibecai, de Hussate, matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, gigantes, e os filisteus foram subjugados. Em outra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Olha que bizarro, o bicho tinha 24 dedos, mano. Esses monstros, eles eram completamente diferentes, né? Tinham mais força, mais agilidade. Era tipo um super soldado, né, cara? É absurdo. Ele também era descendente dos gigantes. Estes eram descendentes dos gigantes em Gate, que caíram pela mão de Davi e seus servos. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam de emins. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos gigantes refaíns. A sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ele foi um dos últimos refaíns sobreviventes, pois Moisés tinha atacado e expulsado aqueles gigantes e tomado as suas terras. Os gigantes de Anak, destruído pelas legiões de Josué, os Anaquim, os Giborim, os Gibeonitas, Golias, os gigantes de Jericó, o rei gigante de Bazã, gigantes de Gate, os Refaítas, o rei Seom gigante dos amorreus, são alguns dos muitos gigantes relatados pela Bíblia. De acordo com fontes antigas, Athanasius Kircher, um padre jesuíta alemão, fez esse desenho sobre gigantes antediluvianos, publicado em seu livro Underworld.
Ele afirmou que um enorme esqueleto entre 90 e 120 metros de altura havia sido descoberto em uma caverna siciliana no século XIV. Aí, ó, viu o que eu falei? Mais de 100 metros de altura. Antes do dilúvio acontecer, né? Na era pré-diluviana, né? Antes da inversão magnética, né? Depois da inversão magnética que ocorreu, tudo diminuiu de tamanho, tudo ficou menor e mais fraco, né? Vamos se dizer assim. Mas na era pré-diluviana eles eram um grande, filho. Era mais de 100 metros. Aqui ele mostra a escala desse gigante em comparação com um humano normal. Absurdo. O imperador Absurdo, romano hein? Maximino o Trácio era um homem de enorme tamanho que tinha 2 metros e 60 centímetros de altura. Em seu livro Giants, Roy Norville relata que os ossos de um homem de quase 7 metros de altura foram recuperados de um túmulo perto de Valência, Espanha. Em todos os continentes, são incontáveis os relatos de exploradores antigos sobre gigantes. Mas, supostamente, os arqueólogos e pesquisadores nunca descobriram sequer um osso desses gigantes. Muito estranho, né, cara? Várias histórias contando no mundo inteiro. Várias pessoas falando que já viram, já avistaram, que já aconteceu. Mapas descrevendo gigantes. E nenhum osso nunca foi encontrado, né? Nenhum único osso nunca foi encontrado. Muito esquisito, né, cara? Será mesmo? Aqui está a foto de uma múmia gigante de cerca de 2,70 metros, encontrada na Califórnia. Esse achado foi publicado em um jornal em 1895. Um recorte de jornal de 1926 em Nayarit, México, diz: o capitão Delvada descobriu os ossos de uma raça de gigantes com mais de 3 metros de altura. Eles tinham uma fileira dupla de dentes, 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Foram anunciados em jornais descobertas de ossos humanos muito maiores do que das pessoas de hoje. Mas nos disseram, oficialmente, que os gigantes não existem, eles nunca existiram e que tudo não passa de fanatismo religioso. A existência dos gigantes permanecerá um mistério. Existem coisas do passado que foram escondidas. Isso é um fato. Acho que a gente pode encerrar esse vídeo aqui por aqui. Isso é um fato, tá bom? Existe coisas que do passado, né, da humanidade,
que foram escondidas. E eu tenho completamente 100% de certeza que todas essas coisas têm ligação bíblica. Tem ligação com o que a Bíblia diz. E deve ter coisas ainda mais coisas ainda que não está ali na Bíblia e que realmente aconteceu. Então, cara, assim, eles escondem, tá? Eles não querem que você saiba a verdade. Eles querem te manter na mentira. Eles querem te manter na Matrix, tá? Pra você não saber que o Criador existe. Eles querem esconder que o Criador existe. Eles querem esconder tudo de você, pra você ir pra destruição eterna, pra você se jogar no lago de fogo. Ele não quer, o diabo, ele não quer que você fique mais perto do Criador, sabendo que quanto mais verdade você tiver no seu coração, mais perto do Criador você vai estar. Quanto mais mentira, mais perto do diabo. E ele quer entupir seu coração de mentira. Ele quer te entupir de mentira. Quer te colocar em uma caixinha de mentiras para você nunca descobrir a verdade. A verdade que o mundo espiritual existe. A verdade que o Criador tá voltando. A verdade que o tempo tá acabando. A verdade que a gente tem que buscar o Criador o mais rápido possível. Eles querem esconder isso de você. Querem colocar motivações enganosas, querem colocar coisas enganosas na sua cabeça, tá? Colocando sua atenção no dinheiro, desviando sua atenção pro dinheiro, sua atenção pro sexo, sua atenção para as coisas inúteis e tirando de você o que realmente importa, que é o Criador, a salvação, a verdade, entende? Então, cara, não se iluda. Tem coisas que a gente não conhece. Nós, seres humanos, temos uma arrogância em achar que nós já conhecemos de tudo. Nós não conhecemos uma fração do que realmente existe neste mundo. Beleza? Mas é isso daí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem nos comentários aqui o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acharam sobre os gigantes. Você acha que eles realmente existiram? O que você acha? O que você acredita? Eu tô muito curioso. Tô com imensa curiosidade em ver o que você acredita e o que você acha. Deixa aqui nos comentários, beleza? Mas é isso aí. Deixa seu like, se inscreva no canal, para com assim você tá ajudando a gente a bater a meta de 150 inscritos, beleza? É isso aí. Pra você que ficou até aqui, tenho o meu mais sério obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. E se acaso você quiser ajudar o canal financeiramente, o link do Pix tá aqui embaixo, beleza? Mas é isso daí. E tchau!